O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Boa noite, vamos dar continuidade à programação da terceira edição do Fli Itabira, uma realização, um patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com o apoio da Prefeitura de Itabira. Eu agradeço a presença de todos, cumprimento a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. O Fli Itabira continua até domingo, e hoje a gente tem a alegria de trazer para vocês duas pessoas que se conhecem há pouco tempo. Eles acabaram praticamente de se conhecer. Por isso que eu queria convidar Maria Dina Portinari para vir aqui e contar a história desses dois que acabaram de se conhecer. Não sei se é boa tarde ou boa noite. Afonso, primo Afonso, que me pegou de surpresa, porque eu acompanho o trabalho dos dois há 41 anos, né? Quando, primeira vez que eu conheci o Marcelo, ele tinha uma empresa, era recém-criada, né, Marcelo? Magnetoscópio em Copacabana, e era o fã de comida japonesa. E o João sempre admirou muito o trabalho, conhece o Marcelo desde jovenzinho. E o Marcelo é um gênio da comunicação, da multimídia, de conteúdo de museu, de curadoria. E o João é outro que faz um trabalho espetacular, que eu sou testemunha há 41 anos, no Projeto Portinari, na catalogação da vida, a obra épica do Portinari. Não é só sobre a obra e a vida do pintor, mas toda uma geração que formou, né, a cultura brasileira moderna. E eu sou testemunha de uma coisa. Eu acho que o Projeto Portinari tem esse sucesso esses anos todos graças à formação cartesiana do João, que ele é engenheiro matemático, porque ele tem uma visão de futuro com relação aos problemas de aplicação na cultura que pouca gente tinha naquela época, né? Então, o trabalho dos dois sempre foi um ping-pong maravilhoso, e eu não sei qual vai ser o tema que o Afonso deu para eles falarem. A noite de sol vê os homens. Como diz aí o nosso amigo Cacai lá, fez um trocadilho, a noite absolve os homens. Então, tá Marcelo. Bom. Eu acho que essa longa relação de eu com o João, ela é muito interessante porque ela produz uma fricção entre memória e eu acho que aquilo que eu estou muito interessado em sempre fazer, que é a capacidade de fazer com que memória continue produzindo evidências. Ou seja, que memória não seja uma coisa estanque, mas que seja uma coisa dinâmica. Que você, o tempo todo, a partir de você possuir uma memória, você pode, usando criatividade, usando tecnologia, usando inteligência, usando capacidade de articulação dessas coisas, produzir novas evidências que não foram capazes de serem lidas no seu tempo. Ou seja, que a obra de um artista ela não se resume àquilo que ela conseguiu realizar no tempo de vida de um artista, mas ela continua produzindo não só impacto, que, claro, continuará produzindo, mas ela continua produzindo novas inter-relações, quando ela está associada a documentos, quando ela está associada a depoimentos, quando ela está associada a formas de interpretação e a capacidade de análise dessas imagens a partir de alguma espécie de inteligência. Quando você junta essas coisas, surge alguma coisa que é dinâmica, alguma coisa que a gente não sabe dizer aonde termina. Ela continua. Isso é a base do Projeto Portinari, que foi o de coletar toda essa memória, né, e produzir um acervo que torna a obra do Portinari tangível, né, porque senão a obra se dispersa de tal forma que você não consegue mais tangibilizar ela, e torná-la interpretável.
O meu trabalho nesses anos todos com o João, produzindo diferentes experiências, foi a tentativa de sempre transformar essa base em alguma coisa nova, alguma coisa que nem o próprio pintor havia visto. Por revelar as nuances que estão dentro dos desenhos do Guerra e Paz, que estão a partir de que estavam em esboços, que estavam guardados em outros lugares, que mostram o caminho como aquele racional chega. Mostrar a totalidade da obra do Portinari cronologicamente, é onde você consegue entender como ele acessou todos os campos de diversidade que ele tinha, a capacidade dele de ir para um lado e para o outro, de flertar com vários estilos e de ser um virtuoso do pincel que se interessava por todas as linguagens ao mesmo tempo. Isso você não consegue ver isoladamente na obra. Isso você não consegue ver também só nos ícones. Você precisa ter acesso à totalidade, né? Que você vai descobrir que Portinari também foi um pintor abstrato, um pouquinho de vezes, mas foi. Mas que o Portinari acessou formas de lidar com a temática por várias portas diferentes. E que isso, a não ser que você faça um trabalho como o projeto Portinari fez, que permitiu que isso fosse interpretado, que isso fosse tangibilizado, e que hoje, com novas ferramentas, a gente consegue fazer com que esses depoimentos se tornem tangíveis para pessoas, acessíveis para as pessoas, e também coisas, por exemplo, que acabaram de... Uma pena que a gente não pôde incluir isso na exposição, porque ficou pronto depois, mas que, por exemplo, a própria voz do artista, que foi sintetizada, e hoje você pode tê-lo falando hoje, né? Você tem um documento daquilo que ele pensou, então você pode hoje ter ele falando, você pode ter... E esses encontros permitem novas interações, novas fricções com um novo público, alcançando novas percepções. A outra coisa muito importante, o uso da tecnologia digital para lidar com a ideia de escala, né? Porque na pintura a escala ela é absolutamente variável, mas na imaginação ela não é. A imaginação, a escala sempre é infinita. Então, você poder chegar dentro dessa imensidão, dentro dessas possibilidades de fazer com que uma pequena pintura, que às vezes é uma maquete de uma pintura, dialogue com um grande mural de muitos metros. E essas coisas estabeleçam novas interrelações. Por exemplo, coisas que a gente fez de poder unir todas as perspectivas, né, de um horizonte da infância do Portinari e fazer com que essas coisas todas produzissem uma grande panorâmica. A partir disso. É uma obra que ele não fez, mas ele fez. Ele pintou, mas nunca fez essa obra. E é só a partir da sutil alinhamento da linha do horizonte entre esses quadros, que têm diferentes tamanhos, então você não poderia fazer isso fisicamente, né? Quando você põe essas coisas juntas, aparece uma nova pintura, que ele pintou, mas nunca viu. Né? Então, essa articulação, eu penso muito nisso quando eu penso no Sol LeWitt. Sol LeWitt é um pintor maravilhoso, americano, que morreu já há 13 anos atrás e continua produzindo obras novas, né? Porque ele deixou todas as obras dele na forma de equações. Então, existe um algoritmo da obra. Então, se você pegar aquela parede a partir daquele ponto e terminar naquele ponto, existe uma equação que permite que aquilo seja realizado. Ou seja, descobrir esse algoritmo essencial de cada artista e permitir com que isso se torne alguma forma de inteligência que possa vir a ser interpretada e sensibilizada pelas pessoas em outras gerações é um desafio muito grande. É uma coisa que realmente é tentadora, né, como possibilidade de você enxergar o arco longo da história que nasce antes de um artista nascer, porque, obviamente, o Portinari tem raízes que antecedem a ele como artista, mas que se projetam muito além da sua existência. Ou seja, esse ano, o Portinari está completando mais tempo que morreu do que ele viveu, né? Mas a gente está aqui falando sobre ele. Por quê? Por causa desse cara. Que olhou para isso e entendeu que a gente precisava colocar isso tudo dentro de um lugar. Ao colocar ele dentro desse liquidificador, iria sair vários tipos de milkshakes novos a partir disso. Esse grande menu, né, que nasce a partir da articulação de todo esse conhecimento e dessas informações que permitem que um Carlos Drummond de Andrade, falando sobre o Portinari, nos permita entender algo sobre o Portinari que só ele enxergou, mas que hoje se tangibiliza e que, ao mesmo tempo, o Portinari, fazendo o retrato dele e a gente trazendo a voz do Drummond junto um com o outro, surge, né, uma nova evidência, uma evidência que não se tinha, né, do Drummond, pintado pelo Portinari, falando
aquilo que ele sentia a respeito. Então, esse toque, né, de que a gente pode continuar mantendo a chama do algoritmo mental, né, do processo mental de um artista legítimo, ou seja, referendado a partir de memória, de documentos reais, tornar isso uma coisa trabalhável, torna a memória de uma utilidade completamente diferente. A memória perde o seu sentido nostálgico e ganha o seu sentido prognóstico, capacidade de olhar para frente. Ou seja, hoje, a gente revisitar Portinari com o olhar sociológico que nós temos hoje permite que você enxergue coisas que, com certeza, não eram enxergadas na época do Portinari. Mas ele, de alguma forma, estava lá. Quando a gente apresentou aquela tela de 1939, a fauna e a flora do Brasil, né, com certeza, em 1939, não estava se pensando no tropicalismo, mas ali tinha uma matriz de um tropicalismo que vai se projetar 30 anos depois. Ou seja, tinham coisas que só hoje a gente consegue enxergar. Essas correlações, elas são possíveis porque alguém um dia falou: eu vou documentar a totalidade da obra e a totalidade da memória acessível que eu tenho sobre esse pintor. E esse cara é o João Cândido. Boa noite a todos, todas as pessoas presentes que nos honram e nos alegram aqui com essa presença. Pouca gente sabe que esse moço ia ser diplomata. Então, o Itamaraty perdeu um grande quadro, mas a arte e a cultura ganharam um visionário, né? João, eu queria que você contasse um pouquinho de qual foi a sua inspiração para fazer o projeto Portinari. Como é que começou lá, você visitando lá o Museu Van Gogh? Eu antes que preciso dizer uma coisa. Eu venho da área das exatas, então eu sempre tive uma inveja danada do pessoal de sociais e humanas que tem tanta facilidade para a palavra, para a escrita. Eu não tenho, né? Então, quando eu comecei o projeto Portinari, eu tentei chegar mais perto, né, desse universo da arte e da cultura. E uma das pessoas que me inspirou muito foi um poeta senegalês chamado Amadou Mbow, que era diretor-geral da Unesco naquela ocasião. Eu me lembro, talvez eu possa dizer até literalmente, um escrito dele, uma reflexão dele. Ele dizia assim, isso lá atrás, em 1978, ele dizia assim: a reivindicação da identidade cultural, um dos elementos mais característicos de nossa época, não é um apego vão e nostálgico a um passado já superado, mas sim mobilizar este passado como um fermento para o futuro. Então, eu sempre imaginei o projeto Portinari como um fermento para o futuro. Acresce uma coisa também, que o Marcelo já tocou, mas que é que o Portinari não é um pintor abstrato. Ele falou na questão, Portinari também fez abstrato porque ele fez incursões por toda parte. Ele tinha uma curiosidade infinita, né? E tinha uma paixão pela pintura e pelo que os outros pintores pintavam também. Então, mas ele não é um pintor abstrato, né? Nós não conhecemos ele como um pintor abstrato. Então, ele não nos propõe linhas, formas, cores, volumes. Ele propõe uma arte profundamente comprometida com o humano, com o social. Ele nos propõe valores, ele propõe não violência, fraternidade, espírito comunitário, justiça social, respeito à vida, né? E quando a gente tomou consciência disso, foi praticamente óbvio que a prioridade máxima do projeto Portinari teriam que ser as crianças e os jovens. E aí nós criamos o educativo do projeto Portinari, isso já há quase 30 anos, né? E eu acho que talvez seja por aí, não é, que a gente deva caminhar. É claro que a gente vai continuar sendo como um centro cultural, atendendo pesquisadores, estudantes, promovendo exposições, publicações, palestras, né? Organizando esse acervo para oferecer ao público. Eu tinha pensado até, Marcelo, talvez seja interessante eu projetar para vocês 2 sites que estão disponíveis de graça, sem necessidade de senha, e que oferecem 5.000 obras e 30.000 documentos. Você tem, por exemplo, acesso a 6.000 cartas que Portinari trocou com Manuel Bandeira, com Graciliano Ramos, com Zé Lins do Rego, com Jorge Amado, com Drummond, nós vimos algumas ontem, né? Com Villa-Lobos, com... Exatamente. Esse aqui
é o primeiro site que a gente fez, a gente chama Portal Portinari. Eu pensei que talvez pudesse ser útil ensinar, se vocês me permitem, a vocês, como se utiliza, né? Isso aqui é uma festa na sala de aula. Os alunos e as professoras ficam loucas, porque você pode fazer trabalhos escolares, né? Vocês estão vendo que lá embaixo à esquerda tem uma caixinha tipo Google, né? Vamos colocar e vamos escrever alguma coisa lá. Vocês têm curiosidade de ver alguma coisa na obra do Portinari? Em uma palavra. Como? Fauna. Vamos botar fauna, por favor, Rodrigo. Não é Rodrigo, né? Imediatamente vai se formar uma galeria com as obras que aparece fauna. Talvez fauna seja um nome assim muito amplo, né? Você tem apenas essa obra que aparece. Mas vamos tentar uma outra palavra. Cavalo. Vamos. Trabalho. Vamos botar trabalho para ver. Aí você já tem, né? A gente sabe que Portinari ele se dedicou ao trabalhador brasileiro, né, com profundo amor, né, então ele se considerava um camponês, né, pintor de camponeses, né, e de trabalhadores. E aqui você tem a possibilidade também, você tem a obra, você pode ampliá-la, pode clicar em cima para ampliar, e é uma ampliação boa, né? E você pode, com o botão direito do computador, salvar para o seu computador, imprimir, fazer o que você quiser com ela, né? Pode fazer trabalhos escolares, pesquisas, né? Então, aqui você ampliou demais, talvez, né? Mas aqui, então, esse site aqui, ele diz respeito, sobretudo, às obras. Você tem 5.400 obras disponíveis aqui para trabalhar. Tem um outro site que a gente chama de DocPro, que se dedica à documentação, aos 30 mil documentos. Aqui, você tem a caixinha tipo Google lá em cima, está vendo? Vamos escrever Drummond, por exemplo, já que a gente está homenageando Drummond. Vamos ver quantos documentos nós temos que citam Drummond ou que referenciam Drummond, né? Aqui, começa com as fotos de época, são 1.000 e tantas fotos de época, né? E aqui você tem a identificação dos personagens que estão ali, tem os metadados aqui embaixo, né? E aqui também você pode, tem uma nuvenzinha lá à esquerda com uma flecha para baixo, vocês estão vendo? Aquela nuvenzinha à esquerda lá permite você imprimir esse documento, que pode ser uma foto, ou pode ser uma carta, ou um recorte de jornal, ou um depoimento gravado, transcrito, né? E aí você imprime para o seu computador em PDF. Então, isso pode auxiliar muitos pesquisadores em trabalhos também. Vocês querem experimentar, vocês, alguma outra palavra? Como? Dom Quixote? Dom Quixote. Vamos botar Quixote, porque não pode botar duas palavras ao mesmo tempo. Quixote. Aí está o Portinari, já nos últimos anos de vida, pintando o Dom Quixote, está vendo? Vamos andar adiante, lá em cima, a flecha lá em cima, à direita, lá em cima de tudo, aí. É aí que a gente percorre, né? E pode percorrer, tem uma flecha um pouco à esquerda, lá, uma dupla flecha lá, está vendo? Ali. Quantos documentos tem ali? Eu não consigo enxergar, mas tem uma quantidade grande. Aqui, novamente, ele pintando o Dom Quixote. Vocês estão vendo que ele está de luvas, umas luvas de borracha amarelas? É porque ele tinha sido proibido de pintar. Ele estava sofrendo um processo de envenenamento pelas tintas, o chumbo que era contido nas tintas daquela época. E isso fez com que ele quase não pintasse Guerra e Paz, a obra máxima dele, né? Ele foi proibido de pintar exatamente no momento em que ele estava diante da maior oportunidade da vida dele de passar a sua mensagem de paz. Eu tenho certeza que ele sabia do risco que ele corria desobedecendo às ordens médicas. Ele foi em frente, né, e foi realmente os últimos grandes trabalhos que ele fez. Alguma outra palavra? Não, vamos prosseguir um pouquinho, vamos ver o que mais que aparece aí. Porque, por enquanto, estão aparecendo apenas fotos, né? Agora já começam a aparecer cartas. Vamos aumentar essa carta? Ali, isso. Aqui vocês vão ver que é possível aumentar bastante a carta. A gente digitalizou realmente em alta resolução para que as pessoas pudessem ter uma versão impressa a mais próxima possível do original.
Então, aqui, eu acho que é isso, não vou me estender muito mais, porque eu acho que o principal já foi passado. É vocês terem o link, né? Quer dizer, o endereço desses 2 sites, e aí poderem pesquisar à vontade. Vamos continuar, Marcelo? Alguma coisa? Maria tinha me pedido para falar um pouquinho sobre o que mesmo que você queria? Sua inspiração para começar o projeto Portinari, largar sua carreira de cientista e... Isso aí seria muito longo para contar, porque não, isso... porque isso é importante, saber da memória, né? Não, talvez eu pudesse começar quando eu voltei do exterior. Né? Eu passei 10 anos fora, 6 anos na França e 4 nos Estados Unidos, e voltei em plena ditadura militar. Eu voltei em 66, imagine, né? Então, eu encontrei um Brasil irreconhecível para mim. Aquilo foi se acumulando dentro de mim, de meus colegas também. Né? E quando chegou o ano de 78, 79, vocês se recordam que nós começamos a sair daquela noite, né? Diretas já, né? A volta dos exilados, anistia ampla, geral e restrita. Eu me lembro que eu participei daquela passeata dos 100 mil, de mão dada com meus colegas da matemática naquela ocasião. Né? E eu pude ver que no Brasil inteiro brotava uma ânsia de resgate, né? Em todas as áreas. Né? Você tinha no cinema, por exemplo, o Silvio Tendler fazendo Django, fazendo Usando JK, a Tezuka Emazaki fazendo Gaijin, né? que mostrava outro universo. Né? O Arthur Moreira Lima tocando Pixinguinha no Teatro Municipal, os jovens largando a guitarra elétrica, não é? E se debruçando sobre o cavaquinho, o bandolim, se interessando pelo chorinho. Não é? Eu comecei a sentir aquilo. Foram criados alguns projetos, como o Projeto Pixinguinha, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, fez aquele trabalho fantástico de história oral sobre a história recente brasileira. Né? Foi com eles que nós aprendemos a fazer história oral. Foi com o pessoal do CPDOC. Depois nós fizemos um programa de história oral que resultou em 130 horas gravadas com contemporâneos de Portinari que estão disponíveis também. Estão aqui, nesse site DocPro, né? Esses depoimentos todos. E aí começou a se formar na minha cabeça a ideia de resgatar, porque a memória de Portinari estava se perdendo. Seus contemporâneos estavam morrendo, estavam todos com 78, 90 anos, 90 e tantos anos, né? E os livros publicados sobre a obra, a vida dele, estavam esgotados, não havia um catálogo, não se tinha ideia do paradeiro da grande maioria das obras. Né? Então, aí surgiu a ideia de fazer o projeto Portinari. E eu me lembro que um dos objetivos que a gente perseguia muito era conseguir fazer o catálogo da obra completa de Portinari, chamado catálogo raisonné. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso explicar o que é esse termo, raisonné, né? Racional, do francês. Né? E esse catálogo raisonné nós levamos 25 anos para fazer. Né? E isso foi uma coisa fantástica. Eu não imaginava que eu fosse estar vivo quando o catálogo ficou pronto, porque nós temos muitas histórias, né, de equipes inteiras que morrem enquanto estão fazendo o catálogo, surge uma outra equipe para terminar. Mas nós tivemos essa felicidade, né, de fazer o catálogo. Mas eu acho que essa história é muito longa para ficar contando aqui. Então, estamos com o Marcelo, vamos aproveitar o Marcelo um pouco mais também, que ele nos conta coisas assim que são fascinantes, sempre. Né? Eu acho que tem uma visão que, quando você começou o projeto em 1979, eu acho que ninguém tinha essa visão transdisciplinar que isso poderia resultar. Ou seja, que sim, era importante você pesquisar a música, era importante você pesquisar os contemporâneos, era importante você pesquisar as inter-relações, que a partir disso é que sairia algo de novo. Só que eu duvido que em 1979 isso estivesse claro na cabeça das pessoas. Talvez o objetivo fosse fazer um catálogo raisonné, que é uma grande obra em si, mas que é uma obra estática, fotográfica, referencial, com a informação essencial que você precisa para legitimizar uma obra. Mas, a partir dessa iniciativa, nascem outras coisas. E talvez o que a gente mais tenha falta no Brasil sejam acervos tangíveis. O maior problema do Brasil é que a gente até tem acervos, a maior parte deles intangíveis. Ou seja, são acervos privados, trancados nas casas das pessoas, ou acervos públicos tornados inacessíveis por falta de verbas ou instrumentos de pesquisa ou coisas que permitam que eles se tangibilizem. Então, a memória pode até existir,
Mas a memória inacessível e não ter memória é a mesma coisa. Né? Ou seja, um cofre lacrado com um tesouro dentro é só um cofre lacrado com o tesouro dentro. Você não realiza o potencial daquele tesouro. E o potencial desse tesouro está na nossa capacidade de gerar essa fricção, essas descobertas, essas coisas. Isso só é possível com a tecnologia digital. Ninguém mais tem cérebro para conseguir upload toda essa informação e ser capaz de interpretar tudo isso no seu próprio tempo de vida. Ou seja, o tempo que você demora para construir as ferramentas que você precisa para interpretar isso e o tempo que você precisa para absorver essa informação e depois tentar projetar algo de novo com isso, já não é mais um tempo... não é possível pelos métodos analógicos. Então, surge aí a necessidade de a gente usar ferramentas, outras ferramentas, ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de capacidade de você entender plasticamente uma coisa a partir de uma interpretação da imagem que vá além do que aquilo que está na imagem, capacidade de você relacionar uma evidência que está fora, né, da imagem, mas que existe em algum outro ponto do acervo, que conecta com aquilo. Então, essas linhas hipertextuais, não só de imagem também, produzem realmente algo de muito novo. E o Portinari, não só pela quantidade de obras que fez, pela representatividade de personagens e situações do cotidiano que ele retratou, e pelas diferentes técnicas, é uma matéria extremamente rica. Mas isso também poderia ser aplicado a qualquer artista brasileiro, ou brasileiro, de qualquer lugar do mundo, a qualquer artista. O problema é que há poucas iniciativas que tenham essa latitude, né, que consigam realmente dizer, nós temos aqui um tesouro documentado que é capaz de produzir novas coisas. O que a gente vem fazendo agora com o Portinari nos últimos anos foi muito na tentativa de trazer isso à tona e transformar isso em uma experiência. Algo que uma criança de 10 anos de idade, que não sabe quem é Portinari, que entra dentro de uma exposição, pode dizer, meu Deus, isso aqui tem 1000 interrelações que eu consigo entender e eu consigo interpretar. O objetivo, de fato, é esse, ou seja, construir uma iconografia para que você possa fazer com que aquilo que foi produzido no passado germine cabeças, mentes, formas de trabalhar a imagem no futuro. Isso que você levantou, Marcelo, e a Maria também levantou, com relação à ciência e tecnologia, né? A ciência e tecnologia estão na base do projeto Portinari, né? Elas são o DNA do projeto Portinari. Quando eu comecei, os meus interlocutores eram meus colegas da matemática, da física, da química, da informática, das engenharias, né? Só para citar um exemplo para vocês, eu estava na PUC, né? Eu sou professor da PUC do Rio de Janeiro, foi lá que o projeto começou, lá que ele está. E eu estava no Bandejão, a gente chama Bandejão um restaurante universitário, e ele estava sentado do meu lado, um colega da física. Ele virava para mim e dizia assim, João, na semana passada saiu um artigo na revista Science que fala dos wavelets. Wavelets é uma descoberta, né, naquela época que permite compactar imagens, né? E a gente tinha uma necessidade muito grande de compactar imagens, porque a capacidade de armazenamento das mídias naquela época era muito reduzida. Então, ele disse assim, quem sabe isso aí poderia interessar vocês. Na semana seguinte, a gente já estava implementando aquilo. E aquilo foi ao longo de todos esses anos. Por exemplo, um dos grandes desafios foi enfrentar os falsários. Nós enfrentamos falsários ao longo de toda a nossa história. Até agora, vêm pessoas com obras falsas lá na PUC, pedindo que a gente autentique. Infelizmente, a nossa legislação não nos permite certas ações que a gente poderia ter, que em outros países são aceitas, né? Por exemplo, apreender aquela obra. Nós não podemos fazer isso, nós corremos o risco de ser processados, ou de destruir a obra também, porque ela vai enganar uma outra pessoa depois. Então, a pessoa sai dali com a nossa palavra de que a obra é falsa e vai vender num outro lugar, vai enganar uma pessoa. Então, a gente, nesse momento, a gente sabia que os métodos tradicionais para a atribuição de autoria são métodos de físico-química. Você estuda o pigmento, estuda o suporte, não é? Mas a gente sabia também que há fracassos notórios, né? Como, por exemplo, na falsificação do pintor holandês Vermeer, o falsário, que chamava-se Van Meegeren, isso deu até um filme, não é?
ele conseguiu iludir o maior especialista em Vermeer da época e os laboratórios da Holanda, né? Então, nós pensamos, nós estamos numa universidade que tem excelência na área de tecnologia da informação. Por que a gente não procura um outro caminho? E surgiu a ideia de ver a informação contida nas pinceladas, a morfologia da pincelada. Você, por exemplo, colher um universo de pinceladas que você sabe que são autênticas e tentar encontrar ali uma impressão digital do artista. E aí surgiu o projeto Pincelada, que era um projeto interdisciplinar com colegas de todas essas outras áreas. Esse projeto continua, nesse momento, com a entrada da inteligência artificial, que o Marcelo citou. Nós temos pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, o Nível Ziviani e o Adriano Veloso, que são cientistas assim renomados nesta área, eles estão, nesse momento, treinando uma rede neural para reconhecer pinceladas falsas. Nós fornecemos a eles uma quantidade grande de pinceladas, de fotos de pinceladas em altíssima resolução, e eles estão tentando encontrar essa digital, né? E isso valeu para muitas coisas. Por exemplo, a gente sabia que todo esse registro que a gente teve que percorrer o mundo todo para fazer da obra de Portinari, né, resultou inicialmente em slides coloridos. Todo mundo sabe que o slide colorido é perecível. Depois de um certo tempo, ele perde a cor. Então, a gente tinha esperança que, digitalizando, a gente poderia, talvez, armazenar esses documentos, né, sem que eles se deteriorassem. Só que, naquela época, não tinha um único scanner no Brasil inteiro. A primeira digitalização que a gente fez foi com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu estive lá com colegas da área de processamento de imagens. Eles recebiam, era o único lugar do Brasil que trabalhava com imagem digital, que eram imagens meteorológicas que chegavam de satélites. E eu me lembro da emoção, eu naquela salinha tinha um equipamento enorme, parecia um Fusca. Hoje teria menos potência que um celular, né? Mas era naquela época aquela coisa enorme, a emoção quando eu vi um Buma Meu Boi do Portinari digital ali no lugar de uma imagem meteorológica, né? Então foi muita emoção acompanhar essa evolução, porque nós temos a mesma idade que a indústria de microcomputadores. Em 1979 tudo isso estava começando, né? E a gente acompanhou e teve parte ativa, né, em toda essa evolução. Você citou essa coisa do projeto de legitimização dos quadros. Eu lembrei de uma história curiosa sobre o Pollock, que o Pollock ele pintava sobre o chão, né? E talvez seja a coisa mais gestual que alguém pode fazer, é o que ele fazia sobre as pinturas. E eles pegaram e restauraram, fizeram um trabalho de pesquisa, de levantamento sobre o piso e conseguiram detectar as gotas que caíram fora do quadro, dos quadros que ele fazia, no chão. E aí eles conseguem encaixar os quadros a partir de todos os elementos que estavam para fora, a partir da raspagem do piso nas suas diferentes camadas, indo descobrindo que se tem uma aqui, se tiver 3 ou 4 pontos, você estabelece que com aquele elemento cromático e aquele gesto, aquilo seria possível. Ou seja, que é uma análise de uma espécie de pincelada, uma gestualidade, que também é no caso. O problema do Portinari é que ele tem tantas pinceladas diferentes. Exatamente. Né? Ou seja, cada vez, porque às vezes ele está trabalhando com tintas a água, tintas a óleo, desenho, todas as coisas, e os próprios suportes e tudo mais, que a coisa se torna... Muito complexo. Marcelo, você citou o Pollock, né? O Pollock foi nossa inspiração para o catálogo Raisonné. Quando nós começamos, não tinha experiência formada no Brasil, nem profissionais, né, para esse tipo de trabalho. E a Universidade de Yale tinha acabado de publicar o catálogo Raisonné do Pollock, em 4 volumes, né? E era também um trabalho universitário como o nosso. E eu me lembro que a gente se inspirou ali, mas teve algumas coisas que a gente não pôde fazer, né? E eu vou citar um exemplo. Por exemplo, no catálogo do Pollock, você tinha 3 categorias de obras ali reproduzidas. As obras autênticas, quer dizer que aquela comissão de expertise garantia que eram autênticas, as obras falsas e as obras que eles chamavam de casos para estudo, em que não tinha conseguido se chegar a uma evidência nem para um lado nem para o outro, né?
E nós quisemos fazer a As mesma obras coisa. falsas do Portinari ia ser uma exposição maravilhosa. Bom, são mais de 400. Né? Seria uma linda exposição. Gente... mas seria uma linda exposição. Podemos pensar nisso, né? Eu queria até agradecer, nós estamos com a doutora Andréa Pachá aqui, nós tivemos amigos, né, na área jurídica que nos aconselharam naquela época de não fazer o que fizeram com o Pollock, justamente porque a legislação brasileira não nos protegia de eventuais processos que nós poderíamos receber caso a gente dissesse, por exemplo, que uma obra é falsa no catálogo, né? A pessoa que tinha aquela obra ia sofrer um prejuízo e poderia nos processar por aquilo. Então, no nosso catálogo, nós não colocamos nem os falsos, nem os casos para estudo. Alguns casos que eu acompanhei, né, nesse longo do processo, há bastante tempo, tinha uma obra bem grande, assim, uma obra de mais de metro de altura, atribuída a Portinari, numa casa de leilão bem conhecida no Rio de Janeiro, e a exposição estava aberta e aquela obra ia ser leiloada. Cristina Pena, que era uma pesquisadora do projeto, que, né, até hoje faz parte da comissão, visitou a exposição e falou para o João, tem uma obra... Mais perto da boca. Tem uma obra lá na exposição no leiloeiro tal, que é uma obra falsa, e o leilão daqui a um dia ou dois. Aí, bom, notificamos ao leiloeiro que aquela obra era falsa. Bom, aí o que o leiloeiro fez? Ele entrou com uma ação judicial para que aquela obra fosse declarada autêntica ou falsa, porque, a partir daquilo ali, ele pretendia, talvez, processar quem teria colocado a obra no leilão. Só que a gente sabia que a obra era do leiloeiro, do acervo dele, e a gente sabia até quem... A gente desconfiava até quem tinha feito a falsificação da obra. Bom, o projeto Portinari entrou como, né, terceiro interessado no processo. Quando foi determinada a perícia, teve um assalto nessa galeria, só levaram essa obra, que ia ser objeto da perícia. Estou falando. Então, essa exposição tem potencial. E assim, toda semana praticamente chega uma obra lá. Eu sou um pouco voto vencido, porque tem uma comissão de juristas que dão parecer, falam, olha, vocês não devem declarar que a obra é falsa, porque você está sujo de projeto. Eu sou de opinião contrária. E há pouco tempo nós tivemos um caso no projeto Portinari que a pesquisadora já tinha informado que aquela obra era falsa. Mas o proprietário da obra, não satisfeito, falou que ele ia vir de São Paulo com a obra, ia no dia tal, queria ser recebido no projeto Portinari. Aí eu pedi para o segurança da PUC ficar mais ou menos atento e chamei algumas pessoas da comissão de autenticidade e também pedi permissão para gravar, porque ele queria nos obrigar, falou que ia processar, porque ele tinha uma declaração de autenticidade da crítico da Associação de Críticos de Arte de São Paulo. Enfim, mas a obra era evidentemente falsa. Então, eu tive que não pude apreender, eu poderia chamar o delegado, a polícia, fazer claro acontecer. Por que foi roubada a obra? Por Não, causa do seguro da obra. Não. Ela foi vendida para o seguro. Bom, enfim. Não sei se eu não sei exatamente, quer dizer, esses casos... Então, o que aconteceu? Eu tive que notificar esse sujeito com base no estelionato, porque você não tem, no Brasil, na lei brasileira, a tipificação de crime de falsificação de obra de arte. Então, ou você pega o sujeito por falsidade ideológica, se você provar que foi ele que assinou o Portinari. Ou você pega ele por estelionato, se você comprovar que ele sabia que a obra era falsa e estava vendendo. Então, agora, tem um projeto de lei, mas é muito simples, e a gente está formando uma comissão para apresentar um projeto de lei no Congresso. Eu queria salientar uma coisa aqui que eu acho importante entre nós, é que muitas vezes há um equívoco sobre o objetivo do projeto Portinari, os objetivos. Eu me lembro uma vez, por exemplo, eu estava um coletivo de imprensa, né? E teve um jornalista que chegou um pouquinho atrasado, sentou-se ao lado do que estava ao meu lado e falou no ouvido dele assim, eu ouvi, porque eu estava ali, né? Falou assim, o que é esse projeto do João Cândido? E aí ele disse assim, isso é um projeto para divulgar a obra do Portinari. E aí eu disse, olha, você me perdoe, eu não deveria ter ouvido, mas eu tenho a obrigação de
retificar isso. Não é para divulgar a obra do Portinari. A obra dele está aí para a eternidade, né? Pelo legado que ele nos deixou. Quem merece realmente o cuidado são os nossos filhos, os nossos netos, que têm o direito de ter acesso a esse legado, que não é somente um legado pictórico, embora fosse suficiente se fosse um legado pictórico. É um legado ético e humanista também, que está não só nas obras, mas nas conferências, nas cartas, nos depoimentos, né? Em tudo que ele escreveu. Então, aqueles valores que eu citei no início, né? Eu acho, então, que o objetivo do projeto Portinari é, sim, quer dizer, localizar, documentar, catalogar, pesquisar e democratizar a obra do Portinari, porque 95% de suas obras estão inacessíveis à vista pública, estão em coleções particulares. E é realmente um paradoxo que um homem que pintou a vida toda, emocionadamente, a alma, o povo, a vida brasileira, esteja inacessível a esse mesmo povo para o qual ele pintou. Então, esse é o objetivo principal do projeto Portinari. Portinari Harris. Claro. É? Bom, eu estava olhando assim o Marcelo e o João falarem de matemática e de inteligência artificial como se fosse poesia. E fiquei muito encantada, porque quando o Marcelo começou a falar, a fala dele foi o que me levou para o mais perto de uma eternidade concreta que eu posso imaginar. E enquanto vocês falavam da necessidade de preservação, do acervo, da tecnologia, eu trabalhei muitos anos com direito sucessório. E eu acho que tem um viés aí que é muito importante, que é o afeto que a família tem com a obra. Porque nós temos acervos que estão se perdendo, não por falta de tecnologia ou pelo cofre fechado, mas porque as famílias não têm nenhum tipo de cuidado ou de relação afetiva com a obra. Então, vira uma questão patrimonial que inviabiliza a chegada dessa obra. Então, eu queria parabenizar vocês, porque é encantador ouvir isso. André, muitíssimo obrigado. Eu acho que você falou a palavra-chave do projeto Portinari. O afeto, né? Eu acho que é aquilo que mais falta nos faz nos dias de hoje. Né? Nós estamos vivendo uma época conflagrada, né? de desamor, de desatenção. Né? E eu acho que Portinari, se você me pedir para resumir o que é Portinari em meia lauda, né? Se você espremer Portinari, o que sai? Eu diria um poema que ele escreveu. Pouca gente sabe que ele foi poeta, né? No fim da vida, ele escreveu poesia. Nós publicamos recentemente o livro de poemas. Eu vou me atrever, com a indulgência de vocês, a declamar esse poema que me toca tanto, porque eu acho que é o retrato dele. Inclusive, o título do poema é Autorretrato, né? Ele diz assim: vim da terra vermelha e do cafezal, as almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como o espantalho que é meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Eu acho que isso é Portinari. Bem, gente, agradeço a presença. Vamos para a continuidade do festival. Muito obrigado. Priminha, você arrasou.